Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Bula Comentada, uma série exclusiva para os alunos, e hoje eu vou falar sobre uma das medicações que vocês mais pediram. Eu tenho um vídeo já falando sobre ela no YouTube, falo bastante sobre esse remédio na Maratona do Sono, enfim, no curso Sono Pleno e também em outros treinamentos. Por quê? Porque é um dos remédios mais utilizados no Brasil e no mundo. Mas no Brasil, de acordo com os levantamentos mais recentes, o Zolpidem, né, que é o princípio ativo do Stilnox, do Stilnox CR e do PATS, é uma das substâncias mais vendidas em toda a indústria farmacêutica, ali lado a lado com o Rivotril, com o clonazepam. Então vamos conversar um pouco sobre essa medicação. Como sempre, eu gosto de dividir nesses tópicos, né? A que categoria pertence, como age, para que é indicado, tempo que demora para fazer a ação, efeitos colaterais, doses, a gravidez e um resumo de como que é a minha experiência clínica no uso dessa medicação, obviamente somado com todas essas informações que eu vou passar para vocês. Então vamos lá, ó. Qual que é a classe? Então, o Zolpidem, isso eu explico com detalhes maiores, né, na Maratona do Sono. Ele, na verdade, foi lançado ali na década de 90. Por quê? Porque os benzodiazepínicos são os populares calmantes, é o Rivotril, é o Frontal, é o Lexotan, é o diazepam, todos eles são benzodiazepínicos. E eles foram muito populares quando foram lançados, só que depois eles começaram a ficar como, vamos dizer assim, mal falados. Por quê? Porque começou a perceber que muitas pessoas ficavam dependentes, que elas ficavam meio anestesiadas, que elas tinham dificuldade de concentração, que aumentava o risco de demência, de quedas, elas ficavam muito improdutivas. Enfim, aí eles começaram a ser demonizados, né? Todo mundo falava, nossa, ela fica tomando Valium. Valium é o nome do diazepam, né? O nome comercial o dia inteiro. E aí a indústria ela foi atrás de algo que pudesse ajudar as pessoas a dormir, porém que, teoricamente, no mundo ideal, não trouxesse nenhum tipo de malefício. E aí foi que foram lançadas essas medicações, são chamadas de hipnóticos não benzodiazepínicos ou drogas Z. Por quê? Porque o Zolpidem, a Zopiclona e a Exopiclona todas têm a letra Z. A gente vai ver, mas no fundo eles são muito parecidos com os benzodiazepínicos e aquela promessa de que ele é como se fosse um Rivotril, só que ele não causa dependência, ele não dá problemas de memória. Isso não é verdade, tá? Isso foi observado que de fato não ocorre. Eles têm problemas assim basicamente iguais aos dos benzodiazepínicos, mas tem algumas particularidades, vamos conhecer então sobre isso. Aqui, óbvio que não é para decorar, mas só para vocês entenderem mais ou menos, né, qual que seria a diferença dele, por exemplo, para o Rivotril, para o Frontal. Então aqui, ó, é um receptor que tem lá na membrana do neurônio, e o GABA ele é uma substância, muita gente fala, tem até um suplemento do GABA, que ele liga aqui, e aí entra um monte de cloro. E o que acontece quando o GABA liga e entra um monte de cloro? O neurônio ele dá uma desligada, ele para de conversar um com o outro. Então, o GABA ele faz com que o cérebro desligue, ele é uma substância depressora, ela relaxa. É bom ter GABA? Claro que é bom, só que se for demais, não. Por quê? Porque a gente vai relaxar demais, a gente vai ficar lento, a gente vai ficar sem velocidade de raciocínio, a gente vai ficar sem tempo de reação, é como se nós ficássemos anestesiados. Agora, se não tiver nada, eu vou ficar muito alerta, vou ficar muito excitado num termo ruim, eu não vou conseguir desligar. Então é bom que a gente tenha um pouquinho mais de GABA. Os benzodiazepínicos, eles se ligam nessa parte, o Zolpidem se liga nessa, ou seja, é muito parecido. E os dois, quando se ligam, eles abrem, né, esse canal aqui, e aí quando o GABA entra, vem uma avalanche de cloro, e o neurônio ele não só fica um pouco mais lento, ele desliga totalmente. A diferença básica do Zolpidem para essas outras medicações, para o Rivotril, para o Frontal, para o clonazepam, para o Lexotan, que é aquela diferença que vocês precisam saber. Isso daqui é só uma curiosidade, tá? Mas o que vocês precisam saber na prática? Na prática, o clonazepam, o Rivotril, o Frontal, o Lexotan, o diazepam, eles dão sono, mas eles também têm um efeito para diminuir a ansiedade por um tempo. Então eles dão, às vezes, uma sensação de calma, uma sensação de relaxamento. Sim, eles dão isso. Aqui, eles são muito mais
sedativos, ou seja, eles dão muito mais sono rapidamente do que o relaxamento. E isso vai mudar tanto o efeito terapêutico, ou seja, o efeito bom, quanto também vai talvez explicar os efeitos colaterais. Então, ele é muito mais sedativo, ele dá muito mais sono do que relaxa, enquanto os outros relaxam muito mais do que dão sono. A diferença básica seria essa. Para que ela é indicada? Basicamente é para o tratamento a curto prazo da insônia. Se você for ler todos os protocolos mundiais de tratamento de insônia, e se você for ler a bula, né, do próprio Zolpidem, do Stilnox, do PATS, você vai ver que para insônia ocasional, o que é insônia ocasional? É aquela insônia que a pessoa tem de vez em quando, mas menos do que 3 vezes por semana. Aí você pode usar 2 a 5 dias direto no máximo. Isso está na bula, se vocês forem ler. Por quê? Porque a gente tem que usar com extremo cuidado. É uma medicação pontual, é um tiro curto que a gente tem que dar. A insônia transitória é aquela que assim, você está dormindo mal 3 vezes por semana, só que isso está durando ali 1 mês, menos do que 3 meses. Ou seja, você está aí há 1, 2 meses dormindo mal uma grande parte dos dias. A ideia é que você use 2 a 3 semanas. Isso está na bula e é assim que eles foram feitos para serem usados. Assim é a forma correta de nós usarmos essas medicações. A gente sabe que não é isso que a gente vê. E para a insônia crônica, que é aquela insônia mais do que 3 meses, é no máximo 4 semanas. Estourando, né? Se a gente for ser um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais menos prudentes, né? um pouco mais soltos, a gente deixa no máximo 6 semanas. Por quê? Porque isso eu sempre falo, a insônia não é uma condição que vai melhorar com isso. Isso vai ajudar a pessoa a ficar um pouco mais confortável a curto prazo até que ela coloque em prática, de fato, digamos, o tratamento padrão ouro para a insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vocês já ouviram falar bastante, vocês sabem, vocês praticam. Bom, depois que você toma ele vai fazer o efeito, ou seja, ele vai chegar no pico da dose no sangue, ele vai então fazer o efeito máximo meia hora até 2 horas e meia depois da ingestão. Isso depende se você comeu com alimentos, sem alimentos, depende do seu metabolismo. O que é importante, né? Que ele dura pouco tempo. Então, o Zolpidem, ele é para insônia inicial. Então, também, isso depende do metabolismo do seu corpo, depende de como o fígado processa o remédio, mas em média ele dura umas 3 horas no máximo, né? De 1 hora e meia a 3 horas. Então, se você tem aquela insônia que, além de demorar para pegar no sono, você tem dificuldade para manter o sono, muito provavelmente o Zolpidem não vai ser uma boa opção para você. Você pode até no início, quando o corpo não aprendeu a metabolizar, dormir mais horas, só que depois, normalmente você vai acordar no meio da noite e aí vem o risco de você tomar de novo. Se você tem algum problema no fígado ou nos rins, você vai fazer com que o corpo elimine esse remédio menos rápido, então pode ser que ele dure mais. A ideia é que se você tomar com alimentos, você tem uma absorção mais lenta, né? Então ele pode tanto demorar para fazer efeito, quanto ficar mais tempo e dar aquela ressaca no dia seguinte. Então a ideia é não tomar com alimentos, tomar ali pelo menos 2 horas em jejum. Então teve uma refeição, espera 2 horas e aí sim você toma, certo? Quais são os efeitos colaterais e riscos? Vamos falar então daqueles mais comuns. Sonolência no dia seguinte não é muito comum. Por quê? Porque como ele dura pouco tempo, normalmente as pessoas gostam no início, porque não dá aquela ressaca que às vezes o clonazepam dá, que o diazepam dá, porque eles duram muito tempo, você acorda ainda meio sonolento, ali meio com uma incoordenação, tropeça, bate um pouco na parede, porque você está ainda bastante sonolento. Aqui, isso dificilmente acontece. Na formulação CR, ele dura um pouco mais. A gente não tem certeza quanto tempo é essa formulação CR. Teoricamente, seria um pouco mais de horas, então isso pode acontecer. Tontura, dificuldade para andar, principalmente se você acordar no meio da noite, depois de ter tomado. Isso daqui, esses invermelhos são aqueles mais perigosos, tá? Então ele pode dar uma amnésia anterógrada. Como assim? Vou dar um exemplo de um professor meu. Ele tomou num avião para dormir, enfim, ele ia fazer um voo
para a Alemanha, não me lembro, mas aí ele acordou, dormiu ali, enfim, umas 6, 8 horas do voo, acordou, saiu do avião, pegou o carro que ele tinha alugado, foi até o hotel, fez check-in no hotel, tal, não sei o que, dormiu de novo. Ele acordou, ele não tinha ideia do que ele tinha feito, dessa questão de descer do avião, de pegar o carro, de ir para casa. Ou seja, às vezes a pessoa vai ter uma amnésia anterógrada. O que é? Ela esquece o que ela faz depois de tomar. Pode ser que isso seja horas depois de tomar, pode ser que sejam minutos. Então, isso pode ser perigoso, ainda mais porque nesse caso ele dirigiu, graças a Deus não teve nenhum problema. Mas, normalmente, quando ocorre isso, você não está muito consciente totalmente do que está acontecendo. Pode dar uma agitação. Por quê? Porque ele desliga o cérebro, só que às vezes ele vai desligar o centro do controle, ou seja, que inibe os nossos impulsos antes de desligar o centro da ansiedade. Então, às vezes você fica ansioso, agitado, só que desinibido. Então você pode ficar agressivo, você pode falar coisas às vezes um pouco impróprias. Então aqui a agressividade. Dor de cabeça algumas pessoas têm, e isso daqui também é extremamente perigoso, e tem nos Estados Unidos muitos processos judiciais por conta disso. Por quê? Porque a pessoa pode ter comportamentos que lembram um sonambulismo, ou seja, ela toma, aí no meio da noite ela acorda, às vezes ela lembra um pouco, às vezes não, e ela pode fazer uma série de coisas estando meio acordada, meio dormindo. Então ela fala, ela pode comer, então tem muitas pessoas que têm compulsão de madrugada, depois de tomar o Zolpidem, acorda e vai lá e assalta a geladeira, e aí depois ela lembra mais ou menos disso. Tem pessoas que mandam mensagens muito impróprias, tem pessoas que se envolvem em atividades sexuais com outras pessoas, tem pessoas que cometem crimes quando estão sob o efeito do Zolpidem. É comum isso? Não. Em geral, isso ocorre de 1 a 5% dos casos, mas é algo potencialmente grave. E se isso ocorrer uma vez, a gente, em geral, não espera para ver se vai acontecer de novo, se vai acontecer pior. Em geral, a gente vai suspender o remédio, tá? Isso é importante até você falar para o parceiro, para a esposa, para o familiar, porque se ocorrer, não é para assustar, mas tem que falar, porque aí temos que suspender. E não pode tomar com álcool, porque além de você poder ficar muito sonolento e até parar de respirar, pode dar uma parada respiratória, porque o álcool ele também atua no GABA, então os dois podem desacelerar demais o cérebro e o cérebro, enfim, anestesiar o centro da respiração. Isso é grave, mas pode acontecer, tem uma chance maior de ocorrer isso. Por quê? Porque o álcool, ele anestesia o cérebro, só que ele anestesia mais essa parte de controle de impulsos. Por que isso ocorre? Várias explicações, mas muito provavelmente porque o Zolpidem ele age muito rápido desligando e ocorre aquilo que eu falei. Ele desliga provavelmente mais rapidamente esta parte frontal do cérebro e as outras partes tendem a não desligar tão rapidamente. E se tem essa desincronia, isso daqui pode ficar muito perigoso, tá? Então, aqui, isso também é importante, eu falei na última Maratona do Sono, existem uma série de estudos, né, de 2019, agora até 2021, que estão sendo lançados de uma relação entre uso crônico de Zolpidem e pensamentos, ideação, ou seja, a pessoa planeja e tentativas de suicídio. Parece que sim, tem uma relação. Tem várias explicações, mas uma delas é porque, de fato, ele não trata a insônia. A insônia, ela piora o humor, pode levar a depressão, pode levar a pensamentos de morte, e ele deixa a pessoa mais impulsiva. Então, ela não consegue ver outras formas de lidar com o problema, porque ele anestesia essa parte do pensamento racional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Como eu falei, ele é uma medicação muito útil, mas ele tem que ser usado pontualmente com critério, exceto em alguns casos. E ele pode sim causar tolerância e dependência. Bom, peguei um médico que usava 80 miligramas por dia de PATS, né? Ele usava, enfim, PATS comprimida de 5, né? Então, na verdade, ele usava 16 comprimidos de PATS por dia, incluindo durante o dia. Isso pode ocorrer e temos que tomar cuidado. Como eu falei, os efeitos eles não são benéficos relacionados ao Rivotril, ao Clonazepam, ao frontal. Então, isso ocorre várias vezes, né? Lança-se um remédio e coloca, não, esse daqui não tem esse efeito colateral, mas a gente vê na prática que não é bem assim, tá? Então, a dose usual é de 5 a 10 miligramas,
O Stilnox CR, ele tem de 6,25 e de 12,5. Então, no Stilnox CR, a dose maior é de 12,5. Ah, doutor Marco, mas se ele causa dependência, por que ele é receita branca? Boa pergunta. Eu não sei, não faz no menor sentido isso. Por quê? Porque o Stilnox CR, que é a mesma substância, é na receita azul. Então o Zolpidem até 10 mg você receita na receita branca. E acima de 12,5 você tem, acima de 10, né, no caso aqui 12,5, você tem que usar a receita azul. Mas a pessoa não pode comprar remédios com a receita branca e tomar 2? Pode. Então qual que é a lógica? Não tem. Então, só para vocês saberem, sim, é um remédio que causa dependência, tanto é que esta dose é feita na receita azul. Mas ok, né? Se você está tomando, não vamos parar de uma vez. Mas a gente entender que não é nele que nós vamos depositar a nossa esperança. Então a ideia é não ultrapassarmos 20 mg, né? Isso daqui, em geral, é o máximo que nós usamos em momentos de incêndio, que eu digo. Ou seja, quando está muito intenso o sintoma, você precisa ajudar a pessoa e aí no máximo chegar a 20 mg, mas não passar disso, tá? Bom, na gravidez não é aconselhável, para crianças não é aconselhável e para idosos pode usar? Até pode, mas aí tem que ser por um período muito mais curto e com uma dose muito pequena. Por quê? Porque em idosos pode, claro, piorar a questão da memória a longo prazo. Isso é uma coisa que nós não queremos em idade nenhuma, nos idosos menos ainda, mas pode aumentar muito confusão mental. Então, de fato, como ele desliga essa parte do pensamento racional, o idoso ele fica muito confuso, pode ficar desorientado e pode aumentar muito o risco de quedas com fraturas de quadril. Isso também é verdade no caso dos benzodiazepínicos, do Rivotril, do Frontal. Então, medicações que cedam muito em idosos, a gente tem que ter muito cuidado para dar. Bom, o resumo é uma medicação muito útil para uso pontual. Então, ela é para apagar incêndio, é um extintor de incêndio. Né? O ideal é você ter, algumas pessoas terem essa medicação para aquele momento onde você precisa dormir de uma forma assim muito urgente, mas tem que tomar cuidado porque não é para usar para longos períodos, exceto se o fato da pessoa não dormir seja pior do que a própria dependência do Zolpidem. Em que quadros isso ocorre? Em quadros psicóticos, né? Quadros de esquizofrenia, de enfim, extremas agitações ou quadros de transtorno bipolar, onde tanto no episódio de mania a gente tem que, enfim, baixar a pessoa, a gente normalmente não usa o Zolpidem, a gente usa benzodiazepínicos porque a gente tem que conter, a pessoa está muito agitada e às vezes para manutenção do transtorno bipolar a gente espera um pouquinho mais para tirar o Zolpidem, porque o sono ele é importantíssimo para a manutenção do humor, tá? Então esses são os casos em que nós somos um pouco mais digamos, compreensivos assim, em relação à questão do Zolpidem. Mas eu sei que na prática nem sempre é assim que os médicos prescrevem. Então algumas pessoas conseguem parar sem ter nenhuma abstinência, mas isso não é a regra, tá? A maioria das pessoas, a ideia seria a gente trocar por um benzodiazepínico de longa duração, por exemplo, o Rivotril ou o diazepam, né, o clonazepam ou o diazepam. O clonazepam, o Rivotril dura umas 12 horas, o diazepam pode durar até 50 horas. Ou seja, ele vai caindo muito devagarinho e aí a gente vai fazendo um desmame gradual. Uma das estratégias é reduzirmos 25% da dose a cada 1 ou 2 semanas. Porém, como eu sempre digo, isso é uma orientação, não é para que você faça isso sem a supervisão do seu médico, porque existe a chance de dar certo e tudo ficar bem? Claro que existe, mas existe a chance de você ter sintomas de abstinência muito desagradáveis, às vezes até muito sofridos, com sudorese, náusea, vômitos, muita irritabilidade, muita ansiedade. Então faça isso sob supervisão médica. E aqui, como eu falei, não usar com álcool e ficar muito atento com esse risco de comportamentos impulsivos. Ocorreu uma vez, seu marido, sua esposa, seu filho falou que você estava assaltando a geladeira no meio da noite, que você falava coisas um pouco desconexas e você não lembra, sinal de alerta, vamos conversar com o médico para suspender, para não deixar que isso fique pior, ok? Bom, espero que tenha sido útil essas informações.
Mandem aqui, não esqueçam de mandar para a minha equipe quais as medicações das quais vocês querem ouvir mais a respeito, saber mais sobre o mecanismo de ação, sobre os cuidados, sobre a minha experiência clínica. Vou ficando por aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!